Iran was not bluffing when it O Irã não estava blefando quando disse que aumentaria o preço do petróleo para mais de $200 por barril em retaliação à guerra de agressão dos Estados Unidos e de Israel. E sua última ação muda tudo. 5 aviões-tanque da Força Aérea foram atingidos por um ataque de mísseis balísticos iranianos na base aérea Príncipe Sultão, na Arábia Saudita. A Força Aérea dos Estados Unidos confirmou isso ao Wall Street Journal, mas é claro, o CENTCOM não comentou. E talvez ouçamos, nas próximas horas ou dias, que esses aviões-tanque de reabastecimento teriam se envolvido em algum tipo de acidente ou falha, como já vimos repetidas vezes com o USS Lincoln, o USS Gerald Ford e aqueles pilotos de caça F-15 que foram abatidos, 3 deles sobre o Kuwait. Vamos ouvir alguma desculpa. Mas ainda assim, o Irã assumiu a responsabilidade por isso. Iran has taken credit for this, and this is a major escalation in this oil. E esta é uma grande escalada na guerra do petróleo que o Irã está travando contra os Estados Unidos após o fechamento do Estreito de Hormuz. O governo de Donald Trump tentou desviar a narrativa da retaliação histórica do Irã e direcioná-la para seus próprios chamados ataques poderosos contra o Irã. O mais recente deles é o ataque à ilha de Karg. Donald Trump anunciou que a ilha de Karg foi obliterada. A joia da coroa das exportações de petróleo iranianas, segundo ele, foi duramente atingida. Mas apenas instalações militares foram alvo e a infraestrutura de petróleo foi poupada. E por que isso? Porque o governo Trump tem um profundo medo da alta nos preços do petróleo, que agora giram em torno de $100 por barril de petróleo bruto. These rising oil prices, which now hover around $100 a barrel for crude. And this comes as the United States has E isso acontece enquanto os Estados Unidos anunciaram que de 2.500 a 5.000, na verdade, acredito que o Wall Street Journal confirmou 5.000, fuzileiros navais de uma unidade da Força Expedicionária serão enviados via Japão para o Oriente Médio, no que muitos acreditam poder ser uma possível invasão da ilha de Karg ou uma invasão da costa iraniana para reabrir o Estreito de Hormuz. O próprio Donald Trump citou o Estreito de Hormuz como motivo pelo qual atacou a ilha de Karg. Mas o Irã afirmou que não apenas a ilha de Karg não foi obliterada militarmente, e que suas defesas aéreas estavam operando apenas algumas horas após os ataques, como também que a produção de petróleo não foi afetada. Agora, acredito que cerca de 90% do petróleo iraniano passa pela ilha de Karg. Portanto, qualquer tentativa de invadir e destruí-lo não seria apenas uma grande escalada, mas um enorme crime de guerra destinado a destruir a vida do povo iraniano. Ainda assim, tudo isso marca um ponto de virada crítico na guerra. 2 KC-135 foram atingidos sobre o Iraque. Um pousou no aeroporto Ben Gurion, em Israel, e o outro caiu no oeste do Iraque, matando todos os tripulantes e elevando o número de mortos para 11 naquele momento. Isso foi há apenas 48 horas. Mas temos números atualizados do CENTCOM, informando que agora 13 militares norte-americanos foram mortos e cerca de 200 ficaram feridos nesta guerra. É provável que esse número esteja muito abaixo da realidade. O Irã não está tentando matar militares dos Estados Unidos. Iran is not trying to kill US service members. It has been very meticulous and precise. Tem sido muito meticuloso e preciso em seus ataques contra ativos dos Estados Unidos na região. Tem atingido radares norte-americanos e eliminado todos os olhos dos sistemas de defesa aérea dos Estados Unidos. Também destruiu infraestrutura essencial das Forças Armadas norte-americanas em toda a região, incluindo o fechamento de bases. A UDAID, o quartel-general do CENTCOM, não está operacional neste momento. Portanto, esses ataques do Irã são precisos. No entanto, essas bases não foram evacuadas, e é provável, segundo fontes e amigos deste programa, de Scott Ritter a Larry Johnson, que o número de baixas seja maior. Trata-se, portanto, de uma grande escalada. Estamos vendo o Irã ser muito meticuloso na forma como está conduzindo o fechamento do Estreito de Hormuz. The closure of the Strait of Hormuz, now moving toward oil infrastructure in the region so that not only is the Strait of Hormuz closed for commercial oil and otherwise business, but the surrounding area, the ability... A área ao redor,
a capacidade de realizar qualquer tipo de comércio está sendo completamente e totalmente interrompida. Atacar os aviões-tanque KC-135 na Arábia Saudita representa não apenas uma escalada na guerra do petróleo, mas uma escalada significativa, porque esses aviões de reabastecimento são essenciais para garantir que a Força Aérea dos Estados Unidos, aqueles caças que decolam dos porta-aviões, consigam alcançar seus destinos. E a Arábia Saudita acabou de se expor como um participante importante nessa guerra. Você deve se lembrar de que quando essa guerra começou, e mesmo antes disso, enquanto os Estados Unidos se preparavam para atacar o Irã, a Arábia Saudita afirmou que não permitiria o uso de seu espaço aéreo para ataques contra o Irã. Mas com esses 5 petroleiros sendo atingidos, o Irã acabou de expor ao mundo inteiro que a Arábia Saudita tem usado seus ativos norte-americanos na região, ou melhor dizendo, tem sido forçada a usar esses ativos para atacar o Irã. Mas isso acabou, porque o Irã vai garantir que essas bases fiquem inoperantes, como já fez em outras partes do Golfo. E esses aviões-tanque de reabastecimento são um tiro de advertência. Atacá-los, destruí-los, é um aviso de que isso só vai continuar a piorar. Segundo autoridades dos Estados Unidos, Teherã os surpreendeu. O Financial Times relata que a retaliação do Irã os chocou, que o Irã lançou mais de 3.000 mísseis e drones em cerca de 2 semanas contra estados do Golfo e centenas contra o próprio Israel. Um ex-funcionário dos Estados Unidos disse ao Financial Times que ninguém travou uma guerra com menos recursos do que os iranianos. Esses drones Shahed, drones baratos que custam apenas dezenas de milhares de dólares, atingiram radares, portos, bases e instalações de petróleo. Eles os paralisaram. E temos os Emirados Árabes Unidos, o Kuwait, a Arábia Saudita e o Catar falando sobre interromper ou reduzir drasticamente sua produção de petróleo. A Arábia Saudita anunciou que vai reduzir a produção. O Catar afirma que não pode enviar seu gás neste momento por causa da ameaça de ataques com mísseis iranianos. E esses funcionários dos Estados estão admitindo que não previram como o Irã reagiria a esta guerra. E eles também estão dizendo isso à CNN, que não previram o que aconteceria com o fechamento do Estreito de Hormuz. Então tudo isso está sendo uma grande surpresa para os Estados Unidos e, claro, para Israel, que tem se mostrado muito contido em relação à sua bravata recentemente. Você deve ter notado que Benjamin Netanyahu é alvo de rumores massivos sobre não estar presente, talvez até estar morto. Onde está Netanyahu? Todos estão perguntando. As pessoas estão analisando minuciosamente discursos recentes que ele fez, considerando a possibilidade de serem vídeos gerados por IA que não provam realmente que ele está por aí. Ainda não vimos Netanyahu comentar sobre sua ex em um. We haven't seen Netanyahu comment on his ex in a couple of days, and according to some, his son, who is very active on Yair Netanyahu, is very active. Yair Netanyahu está muito ativo no X, mas não publica há 5 dias. Muitos estão especulando que pode haver algum problema com Netanyahu, que ele talvez não esteja mais entre nós. Claro, não podemos confirmar isso, e não vamos confirmar aqui agora. Mas ainda assim, onde está Benjamin Netanyahu? Israel tem sido duramente atingido por ataques conjuntos, investidas do Irã e do Hezbollah. O interessante é que, embora o Irã e o Hezbollah às vezes anunciem quantos projéteis lançaram, disseram cerca de 100, 150 mísseis a 48 horas, ultimamente, eles não têm informado quantos estão conseguindo atravessar. Mas a Guarda Revolucionária Iraniana afirmou que cerca de 50% de todos os seus mísseis lançados contra Israel agora estão atingindo seus alvos. Isso significa, pessoal, que Israel está sendo espancado. Estão sendo atingidos por mísseis balísticos, não importa o quanto tentem censurar os danos no terreno. Você deve se lembrar de que Israel, na verdade, não permite que seus chamados cidadãos filmem os ataques de mísseis. Vimos vídeos nas redes sociais de pessoas tentando e sendo impedidas por agentes de segurança israelenses. E também sabemos que Israel prevê até 5 anos de prisão para quem tentar gravar.
E também sabemos, veja bem, que há muitos que obedecem a essas ordens. Por quê? Porque 80% de Israel apoia essa guerra de agressão contra o Irã. Eles querem ver o Irã ser derrubado. They want to see Iran topple. They want to see the last national Eles querem ver a última nação soberana da região, uma capaz de apoiar a resistência, apoiar a Palestina, apoiar o Hezbollah, apoiar os movimentos de libertação nacional em toda a região, destruída. Eles querem a grande Israel. Eles querem domínio irrestrito na região. Então sabemos que há muitos que simplesmente deixarão isso acontecer e seguirão as ordens do governo israelense. Agora as coisas estão prestes a piorar muito. Os aviões-tanque de reabastecimento que foram atingidos sobre o Iraque há alguns dias e depois, recentemente, na Arábia Saudita, causaram um grande prejuízo militar. E é claro, o fechamento do Estreito de Hormuz também causa um grande impacto militar. And of course, the Strait of Hormuz closure really hurts militarily, but there are two major moves that Iran and its allies. Mas há dois movimentos importantes que o Irã e seus aliados anunciaram que estão prestes a tornar a situação ainda pior. O Irã informou à CNN, por meio de um funcionário iraniano, que vai permitir a passagem de um número limitado de petroleiros pelo Estreito de Hormuz sob uma condição que vai te surpreender. Essa condição é que se a carga for comercializada, uma vez que seja trocada por compensação, ela deve ser compensada em yuans chineses. Isso significa que o Irã não está apenas tentando sufocar economicamente os Estados Unidos e todo mundo que o segue como vassalo por meio do aumento dos preços do petróleo, mas também está trabalhando para atingir o coração do próprio sistema financeiro dominado pelos Estados Unidos, o petrodólar. US-dominated financial system itself, the petrodollar. So this is a major move. Então, este é um movimento importante que, se acontecer, colocará os Estados Unidos em um estado de pânico como nunca vimos em nenhuma guerra da história. E pode-se argumentar, isso já está acontecendo. Com as movimentações em direção à ilha de Kag, o governo Trump está sinalizando que está disposto a destruir todo o mercado de petróleo, toda a economia do petróleo que está no centro do capitalismo financeiro dominado pelos Estados. Está disposto a destruir tudo isso para alcançar seus chamados objetivos no Irã, que, como já discutimos neste programa, já fracassaram. Eles não atingiram seus objetivos e não vão atingir. Mudança de regime. Esse objetivo não será alcançado. Acabar com os sistemas de mísseis balísticos do Irã. Eles não vão alcançar esse objetivo. Acabar com o programa nuclear do Irã. Eles não vão alcançar esse objetivo. Obliterar o Irã. Não sei que outro tipo de fantasia o governo Trump e Israel têm, mas eles não alcançaram esses objetivos e não vão alcançar. Você pode ter visto durante o Dia de Quds, o Dia de Al-Quds no Irã, fundado em 1979, em solidariedade ao povo palestino e ao movimento de libertação palestino, e à Palestina em geral. Ele acontece todos os anos, com manifestações massivas no Irã. Você pode ter visto a Bazarati, pode ter visto a Sadollah Assadi. Você talvez tenha visto Ali Larijani. Esses altos funcionários iranianos, o presidente, o secretário do Conselho de Segurança Nacional e, claro, o ministro das Relações Exteriores, estavam lá sem escolta de segurança. Eles estavam andando pelas ruas. E o que Ali Larijani disse? Hegseth havia chamado os funcionários iranianos de ratos, dizendo que estavam escondidos em bunkers subterrâneos. Eles não estão escondidos em bunkers. Mas Ali Larijani, o secretário do Conselho de Segurança Nacional do Irã, o que ele disse? Ele disse, estamos aqui com o povo. Onde estão seus líderes? Na Ilha Epstein. Quero dizer, esse é o nível de humilhação, o nível de provocação que realmente está afetando o Império dos Estados Unidos neste momento. Os oligarcas, as elites, eles estão completamente perdendo o controle. Porque não é só o fato de o Irã estar atingindo-os militarmente com força, bases dos Estados Unidos que todos os veículos de mídia ocidental tiveram de reconhecer que foram destruídas, mas agora o Irã também está atingindo a economia. E quando a economia desaba, eles já estão dizendo, no Wall Street Journal, que isso é pior do que a crise do petróleo dos anos 1970. E se passaram apenas alguns dias, o que vai acontecer em semanas?
O governo Trump diz que isso pode durar semanas. Eles disseram que vão continuar com isso pelo tempo que for necessário. Donald Trump disse: "O que estiver na minha cabeça, quando eu quiser acabar com esta guerra, ela vai acabar." Whenever in my mind I want to end this war, it'll end. Well, 1 week, 2 weeks, how long? Bem, uma semana, 2 semanas. Quanto tempo os Estados Unidos realmente podem esperar antes que os mercados de petróleo entrem em colapso? Há relatos de que instalações de petróleo nos Emirados Árabes Unidos foram atingidas, e agora vemos o Bahrein lançando mísseis balísticos contra o Irã. O que vai acontecer agora com o Bahrein, que já teve suas instalações de petróleo atingidas? Eles serão atingidos novamente, e a base da Quinta Frota Naval lá também será atingida mais. Isso está saindo do controle. Isso está saindo do controle. Os Estados Unidos não conseguem lidar com isso. Agora, quero apenas apresentar o relatório sobre o que o Irã disse a respeito do ataque à ilha de Karg. Porque, veja bem, isso é um prelúdio para uma possível invasão do Irã. Esses 5.000 fuzileiros navais que estão chegando pode levar cerca de 2 semanas para ir do Japão ao Oriente Médio. Disseram que ouviram 15 explosões na ilha de Karg e que tentaram danificar fortificações militares, a base naval, a torre de controle do aeroporto e o hangar de helicópteros de lá. Também relataram uma densa fumaça subindo da ilha, mas afirmaram que nenhuma infraestrutura de petróleo foi confirmada como atingida. Assim, alinharam-se aos relatórios dos Estados Unidos e alertaram que qualquer ataque à infraestrutura levaria à destruição de todas as instalações de petróleo e gás da região, afetando a todos. Agora, vale lembrar que Donald Trump também ameaçou destruir toda a rede elétrica do Irã e deixar o país completamente às escuras. E Ali Larijani, secretário do Conselho de Segurança Nacional do Irã, disse que fariam o mesmo no Golfo e, na prática, encerrariam a presença militar dos Estados Unidos ali por padrão. Trump afirmou que havia atingido todos os alvos militares, mas que as defesas foram reativadas dentro de 1 hora após o ataque. Ele também disse que a destruição das capacidades de mísseis do Irã havia ocorrido. Mas a 48ª rodada da Operação Verdadeiros Bombardeiros 4 transcorreu sem problemas, e agora vemos os resultados por toda Tel Aviv e no centro de Israel. Haifa também está sendo bombardeada. Vemos um petroleiro americano em chamas na costa dos Emirados Árabes Unidos, e o fluxo de petróleo não foi interrompido na ilha de Karg. Então, muito disso parece bravata. Grande parte parece uma tentativa de construir um argumento para a vitória. Mas se os Estados Unidos invadirem a ilha de Karg, depois do que o Irã demonstrou, o que impediria esses fuzileiros, que seriam enviados para um massacre nas montanhas, o que impediria o Irã de devastar completamente não apenas os fuzileiros que estariam indo para lá, mas também de intensificar novamente seus ataques contra os ativos dos Estados Unidos na região. Porque lembre-se, independentemente de quantos mísseis achamos que o Irã tem agora, Israel disse que eram cerca de 2.500 antes do início da guerra, provavelmente uma estimativa baixa. As estimativas mais altas chegam a 100.000 ou mais, considerando que agora há provas concretas de que os lançadores que Israel afirmou ter destruído durante a guerra de 12 dias provavelmente não foram realmente destruídos. E sabemos que os Estados Unidos têm mentido desde o início disso, e Israel também, porque estão atingindo iscas que o Irã montou, algumas dizem com apoio chinês, permitindo que o Irã compre iscas infláveis. E claro, vimos a tinta térmica que eles aplicaram no solo para imitar helicópteros e poder aéreo, caças, etc., que foram atingidos. E o CENTCOM diz: fizemos isso, vencemos. Mas a verdade é que as capacidades militares do Irã continuam bem intactas, especialmente o programa de drones, que acredita contar centenas de milhares de unidades. A estimativa mais baixa da CNN e de outros é de cerca de 80.000. Mas 80.000 já é muito, porque basta 1, 2, 3 disparados contra esses ativos para torná-los inoperantes. Drones destruíram esses radares nos Emirados Árabes Unidos e na Jordânia.
Esta é uma grande crise para os Estados Unidos e para Israel neste momento. Eles estão encurralados. O Irã nem precisou armar essa armadilha, porque sabia que os Estados Unidos e Israel iriam atacar. Quão rápido o Irã respondeu depois que os mísseis atingiram a escola no Irã, matando mais de 170 crianças, as jovens alunas da escola Manab, em Manab. Muito rápido, em questão de horas. Então, eles estavam prontos. E agora, por fim, eu queria dizer que além de desdolarizar a economia mundial por meio da imposição do uso do yuan chinês para compensação de petroleiros, se for permitido passar pelo Estreito de Hormuz, o que o Irã disse que permitirá, desde que se use o yuan chinês. If allowed to pass the Strait of Hormuz, which Iran said they will if you use Chinese yuan. But also, Mas também, ainda não falamos sobre o Ansar Allah, os Houthis, que acabaram de dizer, nas últimas horas, que entrarão na guerra em breve. E o que eles farão? Bem, já temos atividade de petroleiros se movendo para o Mar Vermelho. Quando os preços do petróleo ultrapassarem 120, 150, chegando perto de $200 por barril, acredito, pelo que ouço do Ansar Allah no Iêmen, e pelo fato de ainda não terem entrado na guerra, que eles vão fechar o Estreito de Bab al-Mandab, no Mar Vermelho, quando chegar o momento certo. Isso é um erro de cálculo dos Estados Unidos. Enorme. O Império Americano está cometendo um cálculo gigantesco. The US empire making a huge miscalculation. Israel was already decimated. Israel já havia sido dizimada pela campanha bem-sucedida do Iêmen para fechar o Mar Vermelho de 2023 a 2024, antes do cessar-fogo daquele ano. O porto de Eilat desapareceu. Não ouvimos falar de nenhuma atividade em Eilat. O Irã nem precisa atacá-lo. Já era. Já tinha desaparecido antes da guerra. Agora estamos vendo o que acontecerá quando o Iêmen, Ansar Allah, os Houthis, fecharem o Mar Vermelho e Bab al-Mandab, com o Estreito de Hormuz também fechado. Você acha que a crise do petróleo está ruim agora, Wall Street Journal? Os magnatas e analistas financeiros do petróleo ainda não viram nada e estão subestimando, porque nem sequer estão levando isso em consideração. Sabe, é sempre assim que acontece. Você tem a grande mídia ocidental em todos os lugares, conversando com seus comentaristas e think tanks. Eles estão dizendo, bem, o Ansar Allah não entrou, e obviamente não quer entrar. Já se passaram alguns dias, eles não querem? Não, eles vão entrar. E quando fizerem, será em um momento que aprofundará uma ferida já enorme que está se abrindo. O Irã lançou, nos últimos dias, centenas de mísseis contra ativos dos Estados Unidos e também, em conjunto com o Hezbollah, contra Israel. As baixas estão aumentando. Donald Trump e sua administração estão ficando cada vez mais desesperados para fazer parecer que estão vencendo essa guerra. Então, estão prestes a cometer um erro fundamental. Eles não vão aprender com o que o Irã acabou de fazer com os navios-tanque de reabastecimento na Arábia Saudita. Não, eles vão continuar enviando esses fuzileiros, provavelmente para a ilha de Karg ou para a costa iraniana. Vão tentar abrir o Estreito de Hormuz pela força. E vamos ver algo que nunca vimos na história moderna, realmente na história militar e imperial dos Estados Unidos. Não apenas uma derrota nas mãos de guerrilheiros, o povo, as massas, como vimos no Vietnã, na Coreia. Já vimos isso repetidas vezes. Eles não tinham tecnologia que pudesse igualar a do exército dos Azumab. Mas mesmo assim, depois de anos conseguiram destruir os esforços de guerra norte-americanos. Mas desta vez, o Irã tem capacidades militares. Só os drones, por si só, já fariam qualquer tentativa de os navios de guerra dos Estados Unidos enviarem fuzileiros navais, seja por meio de uma incursão na costa, ou o que quer que tentem, resultar em enormes baixas. E quando essas enormes baixas acontecerem, o que você acha que vai acontecer com os mercados de petróleo e com a economia? O que você acha que vai acontecer com o sentimento popular nos Estados Unidos? E o que você acha que vai acontecer com o governo Trump? Tudo isso parece um grande erro. Por que é? Por que é? Porque isso nunca foi uma guerra que os Estados Unidos pudessem vencer. E por quê?
Porque eu venho dizendo isso aqui nesse programa. As pessoas riram. Dani, por que você diz que o Hezbollah é forte? Ou que tem alguma importância? Olha, eles foram obliterados por Israel. Foram obliterados pelo Império. O quê? Irã? O Irã é fraco. Operação Verdadeira, Promessa 1, 2, 3. Meu Deus, Operação 1, 2, tão fraca. A 3 não fez realmente nada. Causou algum dano, mas não parou nada de fato. Repetidas vezes me diziam não, essas forças, a resistência, não são nada. Estão mortas, certo? Porque não conseguiram parar o genocídio em Gaza, sim. Não conseguiram impedir a presença militar dos Estados Unidos, ou a existência de Israel, sim. U.S. military presence or Israel from existing, yes. There is still the capacity of the U.S. Ainda existe a capacidade do Império dos Estados Unidos de causar danos massivos, mas esses danos não mudam o curso da história neste momento. O Império dos Estados Unidos está em declínio, está em um declínio desesperado, está em caos e crise. Possui um sistema econômico, político e militar que não consegue se sustentar neste momento. Está sobrecarregado e agora está sendo superado. Porque os chamados inimigos agora, eu venho dizendo isso no meu programa e direi novamente aqui, os chamados inimigos dos Estados Unidos, que não são inimigos nossos, são o povo dos Estados Unidos. Para mim, para você, para quem quer que esteja assistindo, eles não são. Eles não são seus inimigos. Whoever's watching this, they're not. Right? They're not your enemies. Really, nobody should be your enemy. Because Na verdade, ninguém deveria ser seu inimigo. Porque, como outros países do mundo, países normais do mundo, deveríamos estar conversando e comercializando uns com os outros, vivendo em cooperação e construindo um mundo melhor, enfrentando problemas reais, certo? Mas não. Os Estados Unidos, por serem um império, por serem construídos sobre os lucros de poucos às custas de muitos, por causa do complexo militar industrial, dos bancos, dos magnatas do petróleo, de todos esses oligarcas, dessas forças, só querem tomar tudo. Então precisam destruir o Irã, porque o Irã não se encaixa nisso. Eles não querem isso. Mas o Irã, a Rússia, a China, esses países, esqueça. Os Estados Unidos não podem vencer uma guerra convencional, uma guerra não convencional, uma guerra simétrica. Eles não conseguem nem vencer uma guerra nuclear. Eles não vencerão uma guerra nuclear. Não vencerão. Por quê? nuclear war. They won't. Why? Because nobody wins a nuclear war. So Porque ninguém vence uma guerra nuclear. Portanto, nenhuma vitória está disponível para os Estados Unidos neste momento. Esse é o estado do império. É isso que está acontecendo agora. O Irã tem a iniciativa. O Irã tomou a iniciativa. O Irã tem o impulso. O Irã está ditando os termos. O Irã tem exigências. Que nenhuma agressão volte a acontecer contra ele e que isso seja garantido internacionalmente. E eles vão continuar atacando bases dos Estados Unidos e Israel até conseguirem isso. Eles vão ampliar seus alvos. Vão atacar não apenas onde há pessoal dos Azieves, mas toda e qualquer infraestrutura energética da região será atingida. Por quê? Não porque queiram ver pessoas no escuro ou destruir a economia global, mas porque sabem que essa é a alavanca que têm para fazer isso parar eventualmente. so that this eventually stops. The US can't defeat that, everybody. The US cannot defeat that. Os Estados Unidos não podem derrotar isso, pessoal. Os Estados Unidos não podem derrotar isso. Se os Estados Unidos tentarem derrotar isso, serão derrotados. E é isso que está acontecendo agora. Eles serão derrotados. Ah, é. Israel também. Derrotado. Já derrotado. Onde está Netanyahu? Mostre-se. Mas não. Essa é a situação em que estamos. Vocês vão continuar vendo relatórios meus enquanto eu estiver fora das transmissões ao vivo por alguns dias, já que estou longe do meu local habitual. Estarei de volta na próxima semana, mas vocês vão receber atualizações minhas assim, talvez algumas entrevistas pré-gravadas. Enfim, clique no botão de curtir se gostou do que ouviu, inscreva-se se ainda não fez isso, confira a descrição para ver como pode apoiar o canal, e eu volto em breve. View the description where you can support the channel, and I'll be back again soon.